Oi, pessoal, vamos dar sequência à leitura de Gênesis, capítulo de número 26. Se você está gostando de acompanhar aqui o devocional mais estudo bíblico de Gênesis, essa série de Gênesis, me deixe saber aqui nos comentários, conversa comigo, fala o que você mais gostou até aqui, o que mais te marcou. E também a respeito dessa mensagem de Gênesis 26, o que mais te marcou nela, aquilo que mais falou ao seu coração. Também quero te pedir para poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para poder ajudar a palavra de Deus a alcançar mais pessoas. Quando a Bíblia fala aí de fazer discípulos, há várias formas de ir. A forma de ir você indo fisicamente, ou você sendo linha de frente, fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, mas há a forma também de compartilhar aquilo que o Senhor tem falado. É uma forma de ir também para que a palavra dele chegue a mais pessoas. Então vamos lá, Gênesis, capítulo de número 26. Isaac mente para Abimeleque. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas as terras a você e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. E a gente ficar num lugar que é infrutífero exige uma confiança e uma dependência, mesmo quando a gente está na escassez. Não sei se você já passou por isso, a gente está num lugar que a gente está vendo que os nossos frutos, eles já não estão mais vindo, a gente já não está tendo mais fruto naquele lugar e o Senhor nos manda ficar naquele lugar e permanecer ali, para que o propósito dele se cumpra. E o contrário também já aconteceu. Eu estar num lugar onde que eu estou vendo os frutos virem, eu estou tendo boas colheitas e o Senhor falar que era o tempo para me poder sair daquele lugar, que aquele lugar já não era mais o lugar aonde eu deveria estar. E aí, diante disso, eu ter que sair de um lugar onde que eu estava dando frutos para poder ir para um lugar que o Senhor me mostrou, mesmo sem entender. Então, a gente precisa de confiar e depender nesses momentos de movimentação do Senhor ou os momentos que Ele pede para a gente poder ficar. Farei de seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e darei a eles todas as terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus aqui transfere a bênção de Abraão para Isaac, que era o seu filho. Então aqui Isaac, ele proveio, de Abraão, como a gente já leu, e Abraão havia acabado de morrer. A gente leu lá em Gênesis capítulo de número 25 sobre a morte de Abraão. E então a bênção que Deus tinha dado a Abraão, ele transfere para a geração futura, que é a geração de Isaac. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e me obedeceu. Obedeceu ao que eu ordenei. Meus mandamentos, meus decretos e instruções. Portanto, Isaac, fique em Gerar. Então Isaac ficou em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele teve medo de dizer era minha mulher, pois pensou, ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. E a gente vê o mesmo padrão de comportamento de Abraão. Abraão fez a mesma coisa, trazendo desgraça sobre aquele local que ele estava, por dizer que a esposa dele, Sara, era sua irmã. Então a gente vê o mesmo padrão de comportamento de Abraão. A gente precisa tomar muito cuidado com aqueles erros que a gente repete. Olhar para a nossa família com honra e respeito e entender que aqueles erros que eles cometeram, a gente não precisa de cometer também. Então é a gente mudar a direção, mudar a nossa rota. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Porque eu tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer tal coisa dessa com nós? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia tomado sua mulher e ter dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar neste homem ou nessa mulher será executado. E aqui a gente vê o mesmo padrão e o mesmo desenrolar da história que aconteceu com o seu pai Abraão. Então foi o mesmo desenrolar de toda a história, padrões de comportamento se repetindo. Versículo 12, conflito pelo uso da água.
Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. E Deus, aquele que Deus abençoa, colhe até em local onde que é impossível de se gerar frutos. Aquele que Deus abençoa, colhe até aquilo que não semeou. E a gente vê o quanto que é importante, né? A gente estar debaixo da graça de Deus, da mão de Deus, porque é Ele que traz os frutos para a nossa lavoura. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. E aí a gente precisa de pensar que não é aonde que você está, nem quem você é sobre a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Isaac, ele cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha ordenado. Ele se mudou para Gerar e o Senhor falou para ele: não desça para o Egito, faça o que eu mandar. Então ele ficou como estrangeiro na terra de Gerar. Mesmo como estrangeiro, não tendo direito a nada, o Senhor o abençoou tanto que ele colheu 100 vezes mais do que aquilo que ele havia plantado. Então não é sobre você, é sobre a promessa de Deus sobre a sua vida também. Por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, todos aqueles que haviam sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. E Deus, às vezes, a gente pode até achar que é injusto, né? Uma vez que Abimeleque já havia falado com Isaac para poder ficar na terra dele, que ele era bem-vindo. E o próprio Abimeleque, pouco depois, em alguns versículos depois, fala com ele para outro lugar. Então Deus às vezes cria zona de expulsão pra gente em meio ao processo. Que se for por nós, pelas bênçãos que a gente está colhendo, pelos frutos da nossa terra, a gente jamais seria daquele lugar. E aí, diante disso, Deus cria zona de expulsão para que a gente possa sair do lugar que Ele já havia nos plantado, mas que Ele queria nos arrancar dali para direcionar para outros caminhos, para outros lugares. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado, que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhe deu os mesmos nomes que Abraão havia dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Essa água é nossa, diziam eles. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaac o chamou de Sitina. Isaac abandonou o poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por conta dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, pois disse: finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Nós não precisamos brigar com ninguém por reconhecimento, por espaço, por plantio, porque é Deus quem vai dar o nosso lugar de expansão, que é Reobote, que é o que significa, né, lugar de expansão. Dali, Isaac mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. Multiplicarei os seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local em que seus servos cavaram outro poço. E aqui a gente vê a mesma promessa feita a seu pai Abraão. Versículo 26. A aliança de Isaac com Abimeleque. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar a Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram da sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer um acordo sobre juramento de uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhes fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora, veja como o Senhor o abençoou. E quando Deus está com você, até aqueles que te rejeitaram,
eles acabam reconhecendo o agir de Deus na sua vida. Isaac não lutou, ele não se justificou, ele não pediu aquilo que era dele por direito, que eram os poços cavados pelo seu pai. Ele simplesmente seguiu o caminho que o Senhor direcionou para ele, porque ele sabia que a força dele não estava em poços. Ele sabia que a força dele não estava em nada de fora, né, da vida dele, estava em Deus. E que se Deus tinha abençoado ele e o pai dele uma vez, que abençoaria novamente. Então, Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinha cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade que formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filha de Beeri, e Besamate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaac e a Rebeca. E Elon era um dos 12 filhos de Jacó. Ele era líder da tribo de Zebulon. Então Noé era pai de Sem, que era pai de Asfazate, era pai de Selá, era pai de Eber, era pai de Peleque, era pai de Peu, era pai de Serug, era pai de Naô, era pai de Terá, era pai de Abraão, era pai de Isaac, que era pai de Jacó, que era pai de Zebulon, que era pai de Elon. Então ele é um dos 12 filhos de Jacó, da tribo, né? Que tinha uma das tribos que chamava Zebulon. E aqui, o finalzinho do capítulo, ele dá só uma introdução a respeito do que vem a seguir, né? Sobre as escolhas erradas e alianças erradas de Esaú e o que isso trouxe para as descendências dele e também para os desgostos que ele trouxe a Isaac e a Rebeca. Vamos orar para poder finalizar a leitura de hoje. Pai, muito obrigada por essa leitura, obrigada por Gênesis, capítulo de número 26. O Senhor nos mostra que quando o Senhor está conosco, até aquelas pessoas que nos rejeitaram, que nos perseguiram, eles reconhecem o agir do Senhor na nossa vida e que a gente não precisa lutar pelo nosso espaço, a gente não precisa de brigar por posições, porque é o Senhor quem nos abençoa, nos direciona e nos dá aquilo que é para nós. Então que nós não precisamos lutar com outras pessoas, nós não precisamos trapacear para poder chegar onde nós queremos, porque o reconhecimento e o espaço vem do Senhor. É o Senhor que dará o nosso Reobote, que é o lugar de expansão na nossa vida. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para aqueles lugares que o Senhor já pediu para que a gente saia e que a gente insiste ainda em ficar, ou para aqueles lugares que a gente precisa ficar e nosso coração enganoso por muitas vezes quer que a gente saia. Então que o Senhor abra os nossos olhos e que a gente possa enxergar os lugares que o Senhor tem para nós. E o principal, saber que tudo aquilo que a gente recebe, que a gente tem, vem do Senhor. A gente não precisa brigar por reconhecimento, a gente não precisa brigar por espaços, a gente não precisa de competir com ninguém por conta disso, porque aquilo que o Senhor tem para nós já está desenhado e já está firmado, e não é porque a gente merece, mas porque o Senhor é bom e as bênçãos do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Então que as bênçãos do Senhor recaiam sobre todos nós que estamos aqui ouvindo e lendo a Tua Palavra, buscando mais intimidade contigo, mais presença com o Senhor. O Senhor possa nos abençoar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.